Olá, gente. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o dom de si, baseado no princípio, que é o primeiro ciclo das catequeses de São João Paulo II sobre teologia do corpo. Então, para começar falando, o primeiro ciclo ele começa com Jesus fazendo essa menção ao princípio, que é o que Deus quis para a humanidade desde o princípio, lembrando do livro de Gênesis. Então eu vou ir acompanhando aqui o livro de Gênesis. Vou falar só alguns pedaços, porque todo mundo, né, já conhece a história. Então vem falando, né, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus criou também os animais, Deus criou as plantas. Ele viu que tudo isso era bom. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Então isso mostra, né, que mesmo pelo significado da teologia do corpo, que o nosso corpo, ele é o visível que revela o invisível, que é o próprio Deus. Então é como se Deus buscasse um molde dentro de si mesmo para nos fazer. E algo também muito bonito, né? É que nesse princípio, como Deus criou o céu, ele criou todos os anjos. Então, como nós sabemos, cada um de nós tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda é só nosso. Então, se eu morrer, meu anjo da guarda não passa para ninguém, e eu também não tenho o anjo da guarda que um dia foi de alguém. Então, esse anjo da guarda é só meu. E Deus criou os anjos, né? No princípio. Então, Deus ele já me quis desde o princípio. Foi quando ele criou meu anjo da guarda. Então, isso mostra que, independente da situação em que nós somos concebidos, se, por exemplo, nós somos fruto de uma gravidez indesejada, ou que seja um estupro, alguma coisa assim, Deus ele nos quis desde o princípio. Então, independente, né, das situações que passamos, as dificuldades, nós fomos quistos por Deus. E algo também que vem falando nessa passagem é que Deus criou os animais, ele viu que era bom. Deus criou as plantas, ele viu que era bom, mas Deus criou o homem, ele viu que era muito bom. Então isso mostra mais uma vez a predileção de Deus por nós. E então, né, aí na continuação da passagem vem dizendo que Deus vê que não é bom que o homem esteja só, que então ele cria, né, um auxiliar que lhe corresponda. Então esse contexto é o seguinte: estava acontecendo, né, o desfile dos animais e Adão ia dando nome para os animais. Então ele falava: esse é o elefante, esse é a girafa, esse é o cachorro, esse é não sei o quê. E ele viu que ele não achou ninguém ali que fosse parecido com ele. Então ele se sente só, que é o que o Papa São João Paulo II chama de solidão original. Então, na solidão original é quando o homem ele não só sente falta de alguém que lhe seja semelhante, mas ele também sente falta de Deus. E o fato, né, de sentir falta de alguém que é semelhante vem justamente desse dom de si, de nós sermos as únicas criaturas capazes de amar. Então nós só existimos para o outro e com o outro nessa nossa capacidade de amar. E no caso de sentir essa solidão de Deus, é nesse sentido assim, do vazio que a gente sente, mas que independente se a gente está vivendo com outras pessoas, a gente tem essa convivência, a gente ainda se sente só, porque a gente sente essa falta que só se completa em Deus, que é o que vai acontecer quando estivermos no céu. Nós vamos finalmente, né, não sentir mais essa solidão, porque estaremos junto a Deus. E algo também que é muito importante assim de ser tratado na teologia do corpo é sobre a questão do nosso cuidado com nós mesmos, nesse sentido de sermos esse dom. E eu escutei uma história uma vez que eu achei muito boa assim para exemplificar isso, que é assim, né? Um homem um dia ele encontrou com o gênio da lâmpada. Ele encontrou com uma lâmpada, né? Ele esfregou a lâmpada e apareceu o gênio. E nisso, né, o gênio perguntou o que ele queria receber. E aí ele pensou, né, pensou, aí ele falou assim, eu quero um carro. Aí o gênio falou assim, tudo bem, eu te concedo um carro, mas com uma condição.
ele vai ser o único carro que você vai ter na sua vida toda. O cara concordou, beleza, o gênio concedeu para ele o carro, né? E isso leva a gente a pensar, né? Como que ele cuidou desse carro se era o único que ele teria na vida dele, né? Então qualquer barulhinho já levava no mecânico, esbarrava, já levava no lanterneiro, qualquer coisinha, né? Fica até aquela coisa assim, né? Alguém vai sentar no banco e já fica até olhando assim, né? Se vai, se a calça tem uns botãozinhos da calça que vai estragar o couro, né? Então assim, aquela questão de todo cuidado, né? E então levando isso, né, para a questão da teologia do corpo, do dom de si, então, né, não existe gênio da lâmpada, né? Ninguém vai dar pra gente um carro assim, né? Mas no princípio Deus nos concedeu, né, na nossa vivência, Deus nos concedeu algo que é tão precioso, que é o nosso corpo. E é exatamente isso, é o único que nós vamos ter por toda a nossa vida. E como que nós vamos cuidar do nosso corpo? Assim como o dono do carro, né, que qualquer coisinha ele já ficava no alarde, ia cuidar do carro justamente por ser o único que ele teria a vida dele inteira. Esse é o mesmo sentido que nós temos que dar para o nosso corpo, é o único que nós vamos ter na nossa vida toda. Então é por isso que nós temos que cuidar, né? Nessa questão da nossa saúde, a questão também assim, né, a questão da saúde no sentido de ir ao médico, de praticar um esporte, de cuidar da nossa alimentação, cuidar também, né, da nossa inteligência e também da inteligência emocional, vamos dizer assim, né? Então, assim como o dono do carro se preocupa com a pessoa que vai entrar no carro dele, nós também temos que nos preocupar com as pessoas que adentram na nossa vida, para que a gente não deixe de ser esse dom de si, que me lembra muito quando o Adriano fala, né? No livro Adriano Gonçalves da Canção Nova, ele fala no livro dele, se eu não me engano, Santos de Calça Jeans, que ele fala sobre essa questão da praça pública, né? Que vem alguém na praça e joga lixo e derruba tudo e estraga todas as coisas que são da praça, porque a pessoa ela não tem essa responsabilidade sobre isso. E nós não podemos deixar que a nossa vida seja assim, que as pessoas venham e tragam lixo para a nossa vida. Então nós temos que estar sempre em oração, sempre buscando estar mais próximo de Deus, para que a gente saiba mesmo filtrar todas as coisas que nós recebemos. Então muitas vezes nós somos olhados de uma forma que nós não merecemos ser olhados, muitas vezes nós escutamos coisas que nós não merecemos escutar, e nós não podemos deixar que isso estrague esse dom de Deus que nós somos. Então, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu que é muito bonito, porque o dom em inglês é gift, né? Igual é presente. Então, assim, nós temos que cuidar desse presente que nós somos, que o nosso corpo é. E é isso, né? Então, continuem acompanhando e cuidem do dom de si, que são vocês.